Bom dia! Hoje é dia 20 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Gênesis 4:2. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional que tem como base Gênesis 4:2. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon de Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor e período da escrita. Desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, tem sido atribuído a Moisés, um líder israelita enormemente influente no segundo milênio a.C. Com o passado egípcio e aristocrático, embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento uninamente reconhecem Moisés como autor. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridos no texto. Exemplos da menção de Dan, uma cidade que foi nomeada até os dias que não foi nomeada até os dias de Juízes, e o uso de uma frase que pressupunha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade até o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamado mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, dos capítulos 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente apenas de um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, dos capítulos 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como a história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaque e Jacó, e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através da descendência de Abraão. No final, há relatos dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuições para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as outras coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele, entendemos onde vivemos, como chegamos ao estado decaído que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir dos quais entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto com Deus os ajudaram a entender por que ele lhes deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da história da Bíblia. Este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência de qualquer outra personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto dos conteúdos das histórias patriarcais no capítulo 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase "essas são as gerações de". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo, isto é, em prática, comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon em Gênesis, no princípio. Quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido
Longas eras antes de Deus preparar este mundo para a morada do homem, mas o mundo não é autoexistente. Foi criado por Deus, surgiu da vontade e da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolvido pela escuridão e estava reduzido ao que chamamos de falta de um termo melhor, caos. Esta é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução do livro de Gênesis da Bíblia Spurgeon. Agora vamos para o nosso devocional da manhã do dia 20 de janeiro. Abel foi pastor de ovelhas. Gênesis 4, versículo 2. Como pastor, Abel santificou seu trabalho para a glória de Deus e ofereceu um sacrifício de sangue em seu altar, e Deus respeitou Abel e sua oferta. Este símbolo inicial de Nosso Senhor é extremamente claro e distinto, como o primeiro raio de luz que tinge o leste ao nascer do sol, que não revela tudo, mas manifesta claramente o fato que o sol está chegando. Quando vemos Abel, um pastor e também um sacerdote, oferecendo um sacrifício doce a Deus, discernimos o nosso Senhor que traz perante seu Pai um sacrifício ao qual Jeová sempre respeitou. Abel foi odiado por seu irmão, odiado sem motivo, e da mesma forma foi o Salvador. O homem natural e carnal odiou o homem aceito. Quem em quem o Espírito da graça estava presente não descansou enquanto seu sangue não foi derramado. Abel caiu e salpicou seu altar e sacrifício com o próprio sangue. E ali está a demonstração do Senhor Jesus morto pela inimizade do homem. Enquanto servia como sacerdote do Senhor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Choremos por ele ao vermos morto pelo ódio da humanidade, manchadas as bordas de seu altar com seu próprio sangue. O sangue de Abel fala, e disse Deus, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O sangue de Jesus tem voz poderosa e clamor de seu grito. Não é de vingança, mas de misericórdia. É mais precioso que toda a riqueza estar no altar de nosso bom pastor. Nós o vemos ali sangrando com um sacerdote massacrado, e então ouvimos seu sangue falando de paz para todo o seu rebanho, paz em nossa consciência, paz entre os judeus e os gentios, paz entre o homem e seu Criador ofendido, paz por toda a eternidade após homens lavados em sangue. Abel, o primeiro pastor em ordem cronológica, mas nosso coração deve sempre colocar Jesus em primeiro lugar em ordem de importância. Grande pastor de ovelhas, nós, povo de teu rebanho, te bendizemos com todo o nosso coração quando vemos que morrestes por nós. Então Abel foi a primeira, podemos dizer, Cristo manifestação de Cristo no Velho Testamento como pastor de ovelhas. Então é esse o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, temos o nosso devocional da noite lá no TikTok. E aqui, amanhã, teremos o devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite. Tenha um bom resto de terça-feira e até o próximo.